Bom dia. Bom dia, professor. Hoje nós vamos estudar interferência. Alguém quer falar alguma coisa, algum comentário antes da gente começar? Quando der tempo depois, a senhora poderia resolver algumas questões do questionário? Dar uma luz, pelo menos? Dá, a gente pode discutir. A gente pode talvez deixar para quinta, João, porque eu acho que a gente consegue terminar Interferência hoje. interferência hoje, ou Tá senão ótimo. fica faltando pouquinha coisa. Tá bom. Tá Tranquilo. bom? Aí Tudo na certo. quinta vai ser aula de tirar dúvida, a gente pode discutir. Sem problema. Então tá bom. Interferência. Interferência e difração são dois fenômenos que estão mais ou menos ligados. A gente vai ver a interferência essa semana, na semana que vem a gente vai ver difração, que são os dois últimos assuntos da parte de ótica, né? Aí a gente vai fazer a unidade de revisão e depois já fica física moderna, né? Essa parte de interferência e difração e o próximo questionário de revisão, eles já vão entrar na P2, tá? Para não ficar só física moderna para compor a nota da P2. Então, o conteúdo desse pedaço, desculpa. O conteúdo dessa parte é o experimento de Young, intensidade das franjas de interferência, interferência em filmes finos, né, que é igual aquela bolha de sabão ali que a gente viu na entrada, e o interferômetro de Michelson. É só esse o conteúdo dessa parte. Não é difícil, não é tranquilo. E não é também muita coisa. Então tá. Experimento de Young. O experimento de Young, ele faz a luz passar por duas fendas. E aí, o que você vê no anteparo, né? Numa parede, no outro lado, é uma coisa desse jeito aqui, ó. Uma coisa desse jeito, um monte de bolinhas. Então, é um padrão que a gente chama de interferência. Vamos ver como é que isso acontece. Bom, como eu falei para vocês, difração está relacionado com a interferência. O que é o que é a difração? Quando eu tenho um buraquinho aqui, né? E aí vem uma onda passando, ou onda de luz, ou onda mecânica, né? Pode ser na superfície da água, tanto faz. Qualquer tipo de onda vai ter esse mesmo comportamento. Então, se ela vem aqui e encontra esse anteparo com esse buraquinho aqui no meio, essa parte que está para cá, ela não vai conseguir atravessar, mas a parte que atravessa vai ser essa parte aqui. Mas isso se o buraquinho for maior, né, do que o comprimento de onda da onda. Se esse buraquinho for maior, então só vai passar esse pedacinho aqui. Agora, se ele for menor ou da mesma ordem de grandeza, vê que o comprimento de onda é praticamente do mesmo tamanho do buraquinho. Então,
acontece a difração. Vai passar esse pedacinho aqui da onda, só que ela vai acabar se alargando assim, ó, ficando como se fosse uma frente circular, não fica mais essa frentezinha reta, como acontece quando o buraquinho é maior do que o comprimento de onda da luz. Então, é mais ou menos isso aqui que acontece, tanto com ondas na superfície da água, quanto com ondas luminosas, né? Toda onda vai ter esse padrão aí de difração, né? Vai acontecer isso com ela, ok? Quando tá um dia de sol assim e você abre um guarda-chuva, você consegue ver essa difração, porque quando você olha assim a luz do sol atravessando o guarda-chuva, você vê, parece que os buraquinhos são bem grandes, né? E, na verdade, eles são bem pequenininhos, eles são da ordem do comprimento de onda da luz. E aí você vê os buraquinhos brilhando. Vocês já viram? Já viram isso? Não sei, acho que não, professora. É. Acho que eu não consegui visualizar. Depois vocês façam isso. Pega o guarda-chuva e tampa o sol assim com ele aberto, e aí você repara que os buraquinhos ficam brilhando, como se eles ficassem maiores. É justamente esse alargamento, que em vez dele passar só assim, ó, né? Igual aqui, ele vai ter esse alargamento. Então parece que o buraquinho tá bem maior. Entendi. Fica brilhando assim. É como se esse buraquinho aqui do anteparo ele se tornasse uma fonte pontual de luz, né? Parece uma fonte pontual de luz. Ok? Alguma dúvida aqui? Acredito que não, professora. Então tá bom. Então, como que é a interferência, né? Vamos lembrar lá da física 2, como que é a interferência entre duas ondas, né, que se propagam no mesmo sentido. A gente viu lá na física 2, aqui tem uma onda azul aqui atrás, Y1, e tem essa onda vermelhinha aqui na frente, que é Y2. Elas estão viajando no mesmo sentido. Se elas estão em fase, né, se o φ é zero, se acontece o máximo nos mesmos pontos e os mínimos nos mesmos pontos, então eu tenho uma interferência construtiva, né? A amplitude fica 2 vezes maior. Se ela está totalmente fora de fase, que é o φ igual a π radianos, né? Então vai coincidir sempre um máximo com um mínimo. Então a gente tem uma interferência destrutiva, né? É como se a onda morresse, né? Não aparece amplitude nenhuma. E quando você tem uma fase intermediária, né? Entre 0 e 90, né? Então você vai ter uma interferência intermediária. Então, essa amplitude aqui, ó, ela pode variar, né? De um pouco maior do que zero até 2 vezes a amplitude de cada onda, né? Então, essa amplitude que pode ter um valor variável, é uma interferência intermediária, ok? Tudo bem? Tudo bem, professora. Só lembrando lá, né? Então, o que acontece quando eu ilumino um lugar com 2 lâmpadas? Por que eu não fico vendo padrão de interferência, né? Acontece que a luz, as fontes de luz, elas não são coerentes, né? Justamente ela tem essa fase
que varia no tempo. Então, se essa fase varia no tempo e varia rápido, a gente não consegue ver o padrão de interferência porque ele acontece muito rápido, instantaneamente. Então, não dá tempo da retina registrar esse padrão, não tem como registrar, porque a fase varia. Então, na mesma hora que aparece um padrão aqui, ele já sumiu, apareceu em outro lugar, então ele fica variando, você não consegue ver. Mas se a luz é coerente, como a luz de um laser, então você consegue ver. Ou então você pode usar também uma mesma fonte. Aí, por exemplo, você pegou uma lâmpada, fez passar num buraquinho. Aí ela vai vai difratar aqui, né? Vai alargar aqui como se aqui fosse uma fonte pontual. E aí você põe dois buraquinhos aqui. Aí você vai ter como se fosse duas fontezinhas de luz, né? Duas fontes pontuais. Aí a luz se você comparar a luz que sai de cada uma desses furinhos aqui, aí essa luz vai ser coerente uma com a outra, né? Ela vai ter a mesma fase, porque ela veio da mesma fonte. Se as fontes são diferentes, aí não tem como você conciliar essa fase, né? Mas se ela está vindo da mesma fonte original, aí você separou em dois feixes, tudo bem, essa luz vai ser coerente, né? Então, você precisa que essa fase seja constante, né? E seja igual nos dois feixes para que você consiga, de fato, ver o padrão de interferência. Então, o que a gente faz no laboratório? Se vocês já fizeram laboratório 2? Não, professora, não vou fazer. Eu Ainda vai não. fazer, né? Vocês vão fazer esse experimento lá no laboratório. Você vai pegar aqui uma fonte de laser e vai incidir numa fenda dupla, tá vendo? São dois buraquinhos aqui em forma de fenda. E aí você vai ver lá no anteparo o padrão, né? Padrão de interferência. E também o padrão de difração que a gente vai ver na próxima aula. Então, como que funciona isso? Né? Você botou lá a luz aqui, aí incidiu nas fendas, e aí as ondas, né, que saem desse furinho aqui vão interferir com as ondas que saem desse furinho aqui, ó. E aí, em cada ponto, eu vou ter interferência construtiva e destrutiva. Tá vendo aqui, ó? Nessa linha aqui, ó, eu tenho umas bolinhas pretas que estão localizando os dois máximos. Então, essa onda aqui veio desse S2. E essa pretinha aqui veio do S1. E nesse ponto aqui, ó, coincidem os dois máximos, tá vendo? Aqui também, aqui também, aqui também. Então, nesse caminho aqui, ó, eu vou ter a coincidência dos dois máximos das duas ondas. Então, eu tenho uma interferência construtiva. Então, eu vou ter lá no anteparo, eu vou enxergar um feixe luminoso. Aqui, ó, nesse caminho, eu estou coincidindo um máximo e um mínimo, ó. Esse pontinho aqui, branco, ele está em cima do máximo dessa onda aqui, que veio do S2, mas ele está no mínimo dessa onda aqui, ó, que veio o S1, tá vendo? Está no meiozinho dos dois máximos dessa onda pretinha aqui, ó. Vendo? Então, é um ponto de mínimo de interferência destrutivo. E ao longo desse caminho aqui, ó, tá vendo? Vai acontecer isso em todos os pontos. Então, eu tenho aqui um ponto de mínimo. Então, eu vejo uma faixa escura, né? Não chega luz lá, porque ela interferiu destrutivamente, não vejo. E no centro, no meio, porque o que você imaginaria que acontecesse, né? Eu tenho dois buraquinhos aqui. Se você fosse pensar classicamente, né? Então, eu deveria ver um pontinho luminoso aqui
e um pontinho luminoso aqui, né? Na frente de cada um desses furinhos. Só que não é isso que acontece, né? Quando você tem a fenda aproximadamente do tamanho do comprimento de onda da onda, ela difrata e aí, com essa difração dela, acontece a interferência. Então, exatamente aqui no meio, onde eu tenho o anteparo bloqueando, aparece um ponto de máximo, que é onde eu esperaria que não tivesse luz nenhuma, né? Então, você vê aqui, ó, nesse caminho central, as duas ondas vão interferir construtivamente. E elas vão interferir construtivamente, vai ter o máximo mais brilhante de todos. É o máximo central. Esse aqui, ó, o máximo central. Por quê? Porque essa aqui, ela é uma interferência totalmente construtiva. Eu tenho exatamente o máximo com o máximo, o mínimo com o mínimo de cada uma das ondas coincidindo aqui. Nos outros, eu vou ter um pouco de diminuição na intensidade, tá vendo? Esses dois aqui são menos intensos do que o máximo central. O máximo central é interferência totalmente construtiva. E do outro lado acontece a mesma coisa, né? Vou ter aqui um padrão de interferência destrutiva, aqui um padrão de interferência construtiva, destrutiva, e vai assim alternando. Mas você pode ver que o máximo central é o mais brilhante de todos, e essa intensidade vai diminuindo à medida que você se afasta do máximo central. Então, normalmente a gente usa N igual a zero para identificar esse máximo central, que é o de maior intensidade. E os outros vão sendo N1, N2, enfim. E a gente marca só de um lado porque os outros são simétricos. Então, se esse daqui, ó, acontece a 2 centímetros do máximo central, esse daqui também vai acontecer a 2 centímetros do máximo central. Então, a gente pode até chamar ele de N1, N2 também, né? Mesma nomenclatura. Vou ter um por um lado, o outro para o outro. Então, como que isso acontece? Ó, eu tenho a luz saindo aqui, ó, né? Uma ondinha luminosa de cada uma das fendas. E aí, essa onda vai oscilando aqui, ó. Até chegar aqui. Aí, uma parte dessa onda que saiu aqui, ó, ela vai oscilando até chegar lá. Qual que é a condição para que aqui seja um ponto de luz, aqui seja um ponto escuro e aqui seja um ponto luminoso? Acontece que a diferença de fase, né, das ondas é que vai determinar isso. Então, essa onda aqui percorreu uma distância diferente dessa daqui, ó. Mas se a diferença de distância que a luz de cima percorreu em relação a de baixo for igual a um comprimento de onda, elas vão chegar nesse ponto aqui em fase. Então, se essa daqui, de baixo, percorreu um número inteiro de comprimento de onda a mais que essa daqui, elas chegam lá em fase, do mesmo jeito. Que essa daqui vai ter, vamos supor, 10 oscilações, essa daqui vai ter 5 oscilações. Tudo bem, mas se teve a oscilação completa, ela vai chegar lá em fase, do mesmo jeito. Então, vou ter uma interferência construtiva. O ponto escuro, né? O ponto mais escuro aqui, ó, essa faixa mais escura, é o ponto de interferência totalmente destrutiva. Então, ela vai chegar lá totalmente fora de fase. Então, a diferença de caminho que essa daqui percorreu em relação a essa vai ser a metade do comprimento de onda. Então, se essa daqui oscilou 10 vezes e essa daqui oscilou 5 vezes e meia, então ela vai chegar lá, uma vai chegar com a crista, a outra vai chegar com o vale, e aí eu tenho uma interferência destrutiva. Então você enxerga essa faixa escura. Tudo bem? Deu para entender?
Deu sim, professora. Então, como que a gente vai localizar essas franjas, né? Então, aqui, o que acontece lá? A gente vai supor que o anteparo, né, que é onde a gente tem a projeção das franjas, está a uma distância D da fenda. E essa distância D é muito maior do que a Fenda. A fenda. fenda aí. É do que a distância entre as fendas. É porque tinha alguém pedindo para entrar ali, fui olhar. Do que a distância entre as fendas, do que o buraquinho, do que a largura da fenda, do que o comprimento de onda da luz. Então, essa distância dela é muito grande. A gente vai considerá-la como se fosse infinitamente longe. E aí a gente vai usar a aproximação de que esses raios que saem de S1 e de S2, eles são aproximadamente paralelos. São aproximadamente paralelos. É o que a gente vai usar de aproximação. Mas a gente vai considerar, então, que a diferença de caminho deles está aqui, ó. Eu tenho o R1, o R2, que saiu da fenda S1 aqui, e embaixo eu tenho o R1, que é o raio 1 que saiu da fenda S1. Então, se eles são aproximadamente paralelos, a diferença de caminho deles é essa daqui, ó. Eu vou traçar aqui uma linha perpendicular com o R1 e com o R2, ó. Então, eu vou ter esse pedacinho aqui, ó, como sendo a diferença de caminho entre o R2 e o R1. Tudo bem que isso aqui? Sim, professora, tudo bem. Tudo bem. Então, eu vou considerar que esse R2 faz um ângulo θ aqui com horizontal e o R1 também faz um ângulo θ com horizontal. E se você usar a semelhança de triângulo, você vai ver que esse ângulo aqui, ó, esse triângulozinho retângulo também é θ. Então, essa diferença de caminho aqui que eu estou chamando de ΔL, eu posso escrever em termos da hipotenusa desse triângulo aqui, que é D, né? Vezes o seno desse ângulo θ, né? Porque eu estou olhando esse pedacinho de baixo, então ele é o seno, né? Está oposto D seno de θ. Então, ΔL é D seno de θ. Tá aqui, ó. ΔL igual a D seno de θ. Então, o que a gente estava discutindo antes? Que esse ΔL, ele tem que ser um número inteiro de comprimento de onda. É que eu botei N num lugar e M no outro. Peraí. Esse M tem que ser um número inteiro de comprimento de onda, né? Para eu ter uma interferência construtiva. Então, esse D seno de θ tem que ser igual a M vezes lambda, ok? Agora, então, eu posso escrever D seno de θ como sendo M lambda. Agora, eu posso também calcular o θ, né? Fazendo o arco seno de M lambda dividido por D. D normalmente a gente tem, porque a distância entre as fendas vem escrito na caixinha da sua fenda, sempre vem essa informação. E o comprimento de onda da luz normalmente está descrito no próprio laser, na própria luz que você está utilizando. E aí esse M ele vai te dar aquela localização lá que a gente estava vendo aqui, ó, né? O 0 é o central, o 1, o 2, né? O 1 vai ter sempre um em cima e um embaixo, né? Se você localizar um, você localiza o outro. Então, o 0 é esse aqui, aí 1, 2, 3, 4, assim por diante, ok? Então, você tem a localização dos máximos de interferência. Então,
a diferença de caminho, que é o ΔL, que eu escrevi como sendo a distância entre as fendas seno de θ, igual a um número inteiro de comprimento de onda. Isso define a interferência construtiva. Agora, se esse M é um número semi-inteiro, ou seja, é um número inteiro mais a metade de um comprimento de onda, né? É um número semi-inteiro, quer dizer, 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, 5,5. Então, eu vou ter uma interferência destrutiva. Então, a diferença de caminho, que é o D seno de θ, que é a mesma coisa que a gente fez lá, né? Na transparência exterior. Só que agora eu tenho N mais meio como sendo um número inteiro de comprimento de onda. Então, a diferença de caminho é um número semi-inteiro de comprimento de onda, né? E aí eu acho o θ também. Eu consigo achar o θ dessa maneira e achando o arco seno. Tudo bem com isso? Ou tem alguma dúvida? Tudo bem, professor. Tudo bem. Vocês vão usar isso aí muito, muito lá no laboratório. Tá legal. Vocês vão fazer essa experiência, né? Então, você vai medir a distância do anteparo até a fonte. Aí, vocês vão medir a distância entre as fendas, a distância entre as franjas, por exemplo. E aí, você consegue achar o comprimento de onda do laser, por exemplo. Tem um outro experimento que é muito legal também, mas é de difração, né? Não é de interferência, mas é muito legal também. Você põe um fio de cabelo e aí você incide a luz nele. Aí vou até mostrar aqui para vocês. Aí você incide a luz nele. E aí aparece esse padrão aqui, ó. Esse padrão aqui. Esse daqui foi um experimento que a gente fez lá no laboratório com um fio de cabelo. Aí, quando você mede aqui a distância dos máximos, você consegue achar a espessura do fio de cabelo. É muito legal também. Nossa, que legal. Dá para fazer esse lá no laboratório também. Então tá. Aí usa essas equações aí, entendeu? Para poder achar o D. Usa essa equação aí você acha o D. Você acha o seno de θ medindo essas distâncias daqui, aí você acha o θ, mede a distância do anteparo até a fenda e a distância entre um máximo e um mínimo, por exemplo, ou dois máximos. Aí você tem um triângulo retângulo, você acha o θ. Aí você acha o θ, você sabe o comprimento de onda do laser, aí você acha a espessura do fio de cabelo. É muito legal. Bom, então tem um probleminha aqui para vocês fazerem, que é basicamente isso que eu estava falando para vocês. Ó, ele vai ter que determinar o comprimento de onda do laser. Então, ele te deu a distância entre as fendas, te deu a distância do anteparo até a fenda e te deu a posição, ó, da segunda ordem, do M igual a 2, né? A franja brilhante, do M igual a 2, 5,1. Então, você vai usar aquela equação lá e vai descobrir o comprimento de onda do laser. E depois você vai achar a distância entre as franjas brilhantes subsequentes, né? A segunda, terceira ordem, quarta ordem, enfim. Ok? Bom, é simples, é só a utilização direta daquela fórmula. Eu acho que vocês podem fazer depois, né? Preciso fazer agora. O que vocês acham? Sim, tudo certo. Então tá. Então depois vocês tentem Qualquer fazer. dúvida, quinta a gente faz. Isso, qualquer dúvida, quinta a gente discute. E aí, tá bom, a gente aprendeu a localizar. Eu já sei aonde que vai
aparecer cada uma das franjas. Mas vocês viram lá que a franja central ela é mais intensa que as demais. Essa intensidade vai diminuindo, ó, né? Então, eu quero saber qual que é a intensidade delas, né? Então, eu sei que essa é a mais intensa e vai diminuindo, mas eu quero saber como que acontece essa intensidade, como que essa intensidade vai diminuindo, ok? Então, voltando lá, a gente tem a onda atravessando as duas fendas, né? Então, eu tenho uma onda que sai daqui, chega nesse ponto, eu tenho uma onda que sai daqui e chega nesse ponto. E a gente já sabe que para esse ponto ser um ponto luminoso, a diferença de caminho tem que ser um comprimento inteiro um número inteiro de comprimento de onda. Para esse ponto ser um ponto escuro, a diferença de caminho tem que ser um número semi-inteiro de comprimento de onda. E para a gente somar esse campo elétrico, a gente tem que fazer uma soma vetorial, porque vocês sabem que o campo elétrico é um vetor. E a gente pode usar um recurso que a gente... Bom, provavelmente vocês viram, né? Lá na Física 2, que são os fasores. Ou se não viu, também não tem importância, porque não tem nada demais, não. Os fasores... Os fasores, eles são vetores normais, só que eles ficam girando aqui em torno da origem aqui de um referencial, e eles giram com velocidade angular ômega, né? E aí, se você tem uma diferença de fase entre os dois, você fica mais fácil de você calcular se você utiliza essa notação de fasores. Então, eu tenho aqui um campo E1, representado por esse fasor aqui, e ele tem uma amplitude E0. E aí eu vou representar ele como aquela onda que a gente viu lá na Física 2, seno de kx mais ômega t. E vou fazer a mesma coisa aqui, ó, para esse E2. Esse E2 aqui, ó, ele é o E0, eu vou considerar que eles têm a mesma amplitude inicialmente. Inicialmente não, mentira, porque como eles saíram aqui da mesma fonte, né? Você tem, usando uma fonte coerente, ou usando dois feixes saídos da mesma fonte, eles vão ter o mesmo, a mesma amplitude, né? Vai ser tudo praticamente igual. Mas essa diferença de fase aqui vai acontecer por causa da diferença de caminho, né? Então, eu tenho essa diferença de fase φ aqui, de um em relação ao outro, por causa da diferença de caminho. Então, esse φ aqui entre os dois campos, E1 e E2. E aí, eu vou somar esses dois campos, né? Vou somar esses dois campos. Então, vou fazer inicialmente aqui, ó, o x igual a zero no máximo central aqui, ó. Então, vou falar que esse ponto aqui é x igual a zero. Vou colocar meu eixo, meu sistema de coordenadas com origem aqui nesse ponto. E aí, vou localizar daqui para cima os máximos, né, de intensidade. Então, eu vou calcular a intensidade daqui para cima. Então, vou começar aqui com esse central, que é o que está em x igual a zero, no anteparo, x igual a zero. Então, fazendo x igual a zero aqui eu tenho E1 igual a E seno de ômega t e o E2 igual a E0 seno de ômega t mais φ. Aí eu vou somar esses dois, né? Somando esses dois, a gente pode desenhar aquele diagrama, né? Que vocês viram lá em álgebra vetorial. Eu posso desenhar um vetor assim, e aí coloca, começando na setinha do primeiro vetor, o segundo vetor. E aí eu ligo o início de um até a setinha do outro, e eu tenho um vetor resultante, né? Que é esse campo aqui, resultante. E aí vai, ou então, olha, eu posso, isso aí se eu pegar essa projeção do E1,
e essa projeção do E2, eu tenho a soma dos dois, vai dar o módulo da projeção do campo resultante, né? Aqui. Então, o campo máximo, eu vou chamar de E0 cosseno de beta, porque é esse pedaço aqui, ó. Eu vou pegar esse vetor aqui. Esse ângulo aqui eu ainda não sei quem é, né? Entre o vetor total, né? Que é a soma dos dois, e esse vetor E0 aqui. Eu ainda não sei quem é. Então, eu chamei de beta. Então, esse cara aqui, ó, o E1, eu posso escrever como sendo o E0 cosseno de beta, né? Tá colado com o beta aqui, cosseno. Então, esse E1 aqui é o E0 cosseno do beta. O ângulo entre o primeiro e o segundo é φ. Tá aqui ele, ó. Né? E aí, quando eu passar essa resultante, esse ângulo aqui vai ser beta por quê? Porque eu tenho um triângulo isósceles. Esse lado tem o mesmo tamanho desse. Se os dois lados têm o mesmo tamanho, então eu tenho o mesmo ângulo na base. Então, esse ângulo aqui também tem que ser beta, não tem jeito. E aí, esse pedaço aqui, ó, ele vai ser justamente o E0 cosseno de beta, né? Eu tô pegando essa projeção aqui, ó. Pegando essa projeção aqui. Então, eu vou ter E0 cosseno de beta. Então, vai ficar o E máximo, quer dizer, a soma desses dois aqui, E1 mais E2, vai ser E0 cosseno de beta mais E0 cosseno de beta. Então, eu vou escrever o E máximo como sendo 2E cosseno de beta. Só que esse beta aqui, ó, o beta vai ser a metade do φ. Por quê? Porque é semelhança de triângulo, né? Esse cara aqui, ó, vai ser 180 menos φ. Esse cara aqui, ó, estão vendo? 180 menos φ. Só que a soma dos ângulos internos tem que dar 180. Então, o φ tem que ser igual a 2 beta. Tudo bem? Deu para entender aí? Quem é que faz a conta? Acredito que sim, professor. Tudo certo, vamos seguir. O φ é igual a 2 beta, né? Ah, também Aham. tem aquela propriedade, né? O ângulo externo é igual à soma dos ângulos internos não adjacentes, né? Lembram disso? É tudo semelhante Sim, ao triângulo. Então, esse cara aqui tem que ser esse mais esse. Então, φ é igual a 2 beta, beta é igual a φ sobre 2, tá? certo, ok. Só geometria isso aí. Qualquer coisa, depois, se tiver dúvida, a gente pode voltar nisso na quinta e fazer a continha, tá? Mas é simples. Então, tá. Então, eu já descobri que o meu E máximo é 2 vezes o E0, cosseno da metade do φ. E eu já sei também, lá das aulas anteriores, né, que a intensidade a gente podia escrever como sendo 1 dividido por 2 semi-zero vezes o E máximo ao quadrado, né? Sim, Então, eu vou substituir aqui, ó. Né? E aí eu tenho a intensidade do máximo central, né? Porque a gente está fazendo x igual a zero, igual a 1 sobre 2c mi0, 4, né? Tinha um 2 aqui, então quadrado, E0 ao quadrado, cosseno ao quadrado da metade do φ. Ok? Agora, o E1 era E0 seno de ômega t. E o E2 era E0 seno de ômega t mais φ. Então, se eu somar esses dois aqui, eu vou ter que a intensidade inicial, né, da luz que incidiu seria, então, né, aplicando essa coisa aqui, seria, então, meio de C M0, E0 ao quadrado, né, que aqui
o E máximo, o E0 ao quadrado, ok? Considerando a soma das duas intensidades, né? Das duas ondas. Então, seria essa que é a intensidade inicial. E aí, qual que vai ser, então, a intensidade das franjas, né, em relação a essa intensidade inicial? Eu vou dividir uma pela outra aqui para pegar uma proporção. Então, vou pegar esse, dividir por esse, e aí eu tenho aqui, ó, 4. Esse cara aqui morre com esse, né? Esse daqui também morre com aquele. Então, eu vou ter 4 cosseno ao quadrado de φ, só que vai sobrar, né? E aí, passando o I0 para lá, ó, eu vou ter essa relação entre a intensidade que eu vejo na franja, no anteparo, com relação à intensidade inicial. Então, veja bem. Quando... Deixa eu ver se isso está aqui. Essa intensidade inicial é a intensidade que sai do buraquinho, né, professor? Da onda isolada. Aqui, ó, deixa eu pular aqui para vocês entenderem. A gente achou isso aqui, ó, depois a gente vê isso. A gente achou isso aqui, né? A intensidade é 4 e 0 cosseno ao quadrado de meio φ. Se a gente tivesse só uma fonte, a intensidade seria essa linha aqui, ó, constante, né? Intensidade de uma fonte. Se a gente tem as duas fontes, mas elas são incoerentes, elas não se interferem, você vai ter o dobro da intensidade. Então, 2i. Tá aqui, ó. Seria essa linha pontilhada, constante. Todo ponto você ia ver a intensidade igual a 2i. Agora, quando você tem as duas ondas interferindo, então você vê esse padrão na tela, né? Aumenta e diminui. Agora, veja que a intensidade máxima aqui no centro, ó, ela vai ser 4 vezes a intensidade das duas fontes. Por quê? Porque aqui eu vou ter 0. Eu teria o máximo 2 se ele fosse constante. É como se você pegasse essa intensidade aqui, ó, e acumulasse para cá, porque aqui vai ter que ficar 0. Então, no ponto central, você vai ter 4 vezes a intensidade de cada uma das fontes separadas. No ponto de mínimo, você não tem nada, 0. Aí, no ponto de máximo, você vai ter 4 de novo. Só que depois vai diminuindo essa intensidade por causa da diferença de fase, que não vai ser exatamente, né, o meio comprimento de onda. Nós vamos ver isso aqui agora, ó, como que a gente vai achar esse φ. Tudo bem com isso aí? Tudo, essa A parte da e intensidade. inicial é como se fosse a intensidade se fosse só de uma fonte, né? O I0 é de uma fonte, de cada uma das fontes. Certo. Aí o 4 vezes é como se fosse a intensidade das duas interferindo. Isso, Correto? exatamente, das duas Então, tá. interferindo. Ok. E o cosseno de φ vai localizar para você, ó, onde o 4i aparece, porque não vai aparecer em todo lugar, só vai aparecer quando esse cara aqui for 1, né? Quando esse cara for 1, então eu tenho a intensidade igual a 4i. Onde que ele é 1? Ele é 1 aqui, ele é 1 aqui, ele é 1 lá. Sim, sim. Essa seria a intensidade das cristas, né? Das franjas, exatamente, das franjas de interferência construtiva. Isso. Certo, ok, ok. Então, vamos voltar lá. O que a gente calculou? A intensidade, ok. Agora, eu quero saber como que essa intensidade vai variar, né? Eu quero achar o φ. Então, a gente viu que o ΔL é igual a N mais meio lambda, e o ΔL tem que ser igual a meio lambda aqui no meio, né? No primeiro, né? De interferência destrutiva, né?
N mais meio é um número semi-inteiro de comprimento de onda, então eu estou falando agora de interferência destrutiva. No primeiro ponto de mínimo, o N é zero, né? Então eu tenho ΔL igual a meio lambda, eu já consigo um ponto de interferência destrutiva. E o ΔL a gente tinha achado lá anteriormente que era o D seno de θ, né? Vai permanecer a mesma coisa. Então, para que esse ΔL seja lambda sobre 2, o φ, a diferença de fase tem que ser π, né? Se a diferença de fase for π, aí a gente tem interferência destrutiva, né? Lembram disso aqui? Ó, eu tenho interferência destrutiva quando a diferença de fase entre elas é π. Aí eu coincido uma crista com um vale, aí eu tenho interferência destrutiva. Então, se a diferença de fase entre elas é π, eu consigo a interferência destrutiva. E a diferença de caminho vai ser meio lambda, né? Então, vou igualar esses dois caras aí. Não, mentira. Eu vou multiplicar os dois lados por π aqui, ó. Aqui e aqui. Aí, eu vou substituir aqui, ó, esse π aqui por φ. E aí, eu tenho que o φ vai ser, passar para lá, né? 2π dividido por lambda vezes o ΔL. Então, esse φ tem que ser 2π dividido por lambda vezes o ΔL. Para que eu tenha, nesse ponto aqui, um ponto de interferência destrutiva, né? Uma franja escura. No caso de interferência construtiva, a gente vai fazer a mesma coisa. O ΔL é igual a m lambda, um número inteiro de comprimento de onda. Então, o ΔL é igual a lambda, o φ é igual a 2π. Então, vou fazer a mesma coisa. Multipliquei os dois lados por π. Aí, o lado de cá, o φ é igual a 2π. Eu vou trocar aqui por φ. E aí, o φ vai ser 2π dividido por lambda vezes o ΔL. Ok? Tudo bem? Dá na mesma, né? Sim. Então, independente da situação, eu posso escrever o φ como sendo 2π dividido por lambda, e no lugar de ΔL eu vou pôr D seno de θ. Então, eu consigo achar o φ dessa maneira. 2π vezes D, divide por lambda, seno de θ. Independente se é uma interferência construtiva ou uma interferência destrutiva. Destrutiva. Ok. Tudo bem? Tudo bem, professor. Então, tá. Então, eu tenho aqui a maneira de eu achar esse φ. Quando essa coisa toda aqui, ó, for zero, então eu tenho aqui o cosseno igual a 1 e a intensidade é 4 e 0, tá aqui. Quando essa coisa toda aqui for igual a π, eu tenho cosseno igual a 0, e aí a intensidade é 0. E assim por diante, ok? Certo. Então, aqui eu tenho a fase. E aqui embaixo, ó, ele está mostrando para vocês o número, né? O M igual a 0, que é o primeiro máximo, de intensidade máxima. O M igual a 1, que é o primeiro, segunda ordem, né, de intensidade. O M igual a 2 e assim sucessivamente. E aqui é o N, ó, que é o ponto de mínimo, a gente estava chamando de N. Então, o primeiro é esse aqui, ó. N igual a 0 é esse aqui, a primeira franja escura. Aí a segunda é essa, a terceira é essa, e assim por diante. E aqui começa outro zero, ó, porque eles são simétricos, né? Então, 0,
Pra lá. E aqui a diferença de caminho em relação ao comprimento de onda. Então, no primeiro, ó, eu tenho zero, quer dizer, o ΔL é zero. ΔL é zero. Então, eu não tenho diferença de caminho. As duas percorrem o mesmo caminho, né? Quando eu estou aqui, ó, nesse máximo central aqui, ó, essa daqui vai percorrer esse caminho e essa daqui vai percorrer o mesmo caminho. Então, não tem diferença de caminho. E aí eu Sim. tenho a intensidade máxima lá, né? No ponto central. Não tem diferença de caminho. Aí, a partir do próximo, eu já tenho uma diferença de caminho, né? Esse daqui é interferência destrutiva, então eu tenho meio comprimento de onda como sendo diferente do caminho. Então, ΔL dividido por lambda dá meio. Aí, nesse primeiro aqui, ó, acontece quando a diferença de caminho é igual a um comprimento de onda. Então, aí eu já vou ter o segundo ponto de máximo. Aí eu tenho aqui o ΔL dividido por lambda igual a 1. E assim sucessivamente, né? Aqui eu vou ter um comprimento de meio, 2, 2,5, 3, 3,5. Tudo bem? Tudo bem, professora. E essa intensidade só vai explicar a central, né? A da franja central, porque depois vai diminuindo. Depois vai diminuir, mas a diminuição vai acontecer por causa da difração, não é por causa da interferência. Mas então a intensidade seria a mesma, né? No padrão de interferência, se você tivesse um padrão de interferência puro, limpinho, sem a difração, a intensidade ia ser a mesma em todos eles. Você só está jogando essa parte daqui para lá, né? Entendi. De fato, ela diminui mesmo. Mas Só puramente seria a mesma fórmula, né, que a gente usaria. se for um padrão puro de interferência, ele teria a mesma intensidade. O que Ok, faz diminuir a intensidade é a difração. Aí a gente vai vai ver ver na frente. como no capítulo que vem. No próximo Tá, capítulo a gente vai ver como que diminui essa intensidade. tudo bem. Então aqui tem um probleminha para vocês fazerem, meio chatinho, que é só conta para vocês fazerem a soma aí desses campos elétricos, e aí ele está aqui te dando a diferença de fase, né? Entre eles. Tá bom? Aí vocês tentem fazer usando os fasores, e aí depois a gente pode discutir. Vocês têm. Vocês têm no livro de Física 2, né? Sobre fasores. No Halliday eu tenho certeza que tem, nos outros eu não sei. Mas lá no canal tem o vídeo de Física 2, que eu ministrei Física 2 no semestre passado. Então, se vocês quiserem olhar a aula, é só vocês entrarem lá no canal, que tem esse vídeo de fasores lá, tá? Só dá uma fuçada lá que vocês acham. Se tiver Tá alguma ótimo. dúvida, tá? Então, interferência em filmes finos, que é o que acontece lindamente nas bolhas de sabão, né? Então, como que acontece essas cores, né? Por que a gente vê a bolha assim colorida? Por que tem pedaços que são escuros, que são pretos? Parece até que a bolha está furada, e outros pedaços que são coloridos. Bom, vamos pensar primeiro, voltar lá na Física 2 de novo, né? Quando a gente viu a reflexão da onda em uma interface. Quando você tem uma extremidade fixa, lembra? A onda vai chegando, bate, puxa o ponto para cima, mas aí o ponto está fixo, então o ponto puxa a onda para baixo
e aí eu tenho uma inversão de fase, né? A fase da onda é invertida quando a extremidade da corda aqui é fixa. Quando a extremidade é móvel, então a onda vem, sobe a argolinha aqui, ó, que está prendendo a corda, e depois a argolinha desce e a onda é refletida sem inversão de fase, ok? Lembram disso, né? Sim, professora. Aí a gente viu também, no caso, por exemplo, de eu estar propagando uma onda numa corda grossa e de repente passa para uma corda mais fina, né? Então eu tenho aqui a corda grossa, a onda vem, aí chegou aqui na interface, eu vou ter uma parte dessa onda sendo refletida e uma parte dessa onda sendo transmitida. Como numa extremidade, como se fosse uma extremidade móvel. Então, essa fase da onda aqui não vai mudar, vai ser a mesma fase. Agora, se eu tenho o contrário, se ela vem na corda fina e chega numa interface aqui com uma corda mais grossa, eu vou ter uma parte sendo refletida, uma parte sendo transmitida. Só que como essa daqui era mais fina, essa junção aqui vai se comportar como se fosse uma extremidade fixa. E aí a onda refletida, ela vai inverter a fase. Ok? Ok, professor. Então, fazendo essa analogia com as nossas ondas luminosas, o que vai interferir? O que vai definir essa interface aqui é justamente o índice de refração. Então, vou chamar de NI, o índice de refração do meio incidente, e NR, o índice de refração do meio de refração, né, onde a onda atravessou. Então, ela vai sofrer reflexão e vai sofrer refração. A refração, ela não tem inversão de fase, nem aqui, nem aqui. Ela vai passar com a mesma fase que ela chegou. E a reflexão, no caso da extremidade móvel, no caso do índice de refração do meio incidente maior do que o índice de refração do meio em que a onda atravessa. Uhum. Isso. Então, ela vai refletir sem mudança de fase. Agora, se o índice de refração do meio é se o índice de refração do meio incidente é menor, então ela vai mudar de fase com o meio lambda, né? Porque aqui vem uma crista, aqui vem uma crista e volta um vale, né? Então é meio comprimento de onda de mudança de fase, ok? Ok. Então tá. Então vamos pensar aqui na bolha de sabão. Eu tenho aqui, ó, a parede da bolha. Cadê? Esse N2 aqui é a parede da bolha. Do lado de fora da bolha eu tenho ar, do lado de dentro da bolha eu tenho ar. Então, eu vou pôr aqui que o N1 é igual ao N2, que é igual a 1, que é o índice de refração do ar. E aqui, ó, eu tenho o índice de refração da água com sabão, que é maior do que o índice de refração do ar. Então, o N2 é maior do que o N1 e também é maior do que o N3. Ok? Então, eu venho aqui, ó, a luz incide aqui na superfície da bolha. E aí acontece que uma parte reflete, outra parte transmite. A parte que transmite, né, que refrata, ela vai ser refletida nessa segunda interface, que é entre a bolha e o ar de dentro. E aí uma parte refrata, uma parte reflete. Aí quando chegar aqui de volta, ó, acontece a mesma coisa. Uma parte refrata, uma parte reflete.
E essa luz vai ficar refletindo aí, que até a intensidade dela ser tão pequenininha que a gente não vê. E aí, o que, que você enxerga? É a interferência entre esses dois R's aqui, R1 e R2, entre esses dois raios. É isso que você enxerga. Então, nas partes que você vê como se a bolha tivesse furada, que você vê totalmente escura, esse R1 e esse R2 estão interferindo destrutivamente, você não enxerga nada. Na parte que você enxerga as cores, são as partes em que tem uma interferência construtiva. E por que que você enxerga as cores separadas? Porque vai acontecer aqui, igual a gente estava vendo lá na aula passada, né? As cores vão se separar na hora que elas refratam aqui, cada cor vai ter um ângulo diferente. Lembra que a gente viu isso na aula passada? E aí, na hora que refletir, você vai ter as cores separadas. Então, elas vão refletindo, e aí você vai enxergar as cores separadas na bolha. E aí, qual cor que você enxerga melhor depende dessa largura L da bolha. Mas tá bom, vamos começar. Eu fui lá na frente já. Bora voltar aqui. Vamos então pensar aqui na primeira, né? O raio incide aqui. Então, eu tenho o N1 aqui, que é o ar, menor que o N2, que é a água com sabão. Então, vai funcionar como se fosse isso aqui, né? Eu tenho a onda chegando na corda fina, aí ela chega aqui na interface, passa sem inversão de fase e volta com meio lambda. Sim. Certo? Então, vai ficar aqui, ó, no R1, ele vai refletir com uma mudança de fase de meio lambda. Então, esse R1 aqui tem meio lambda de mudança de fase. Então, vamos guardar o R1. Agora, eu vou pensar aqui no raio refratado dentro da bolha. Ele chegou aqui na interface N2 com N3. Aí vai funcionar como se fosse o contrário, né? A onda vem na corda grossa, chegou na interface, ela reflete sem mudança de fase e ela refrata para lá para dentro da bolha. Então, essa reflexão aqui, ela não tem mudança de fase. Então, ele continua aqui com o φ igual a zero. Só que aí o raio sobe de novo, né? O refletido, né? Bateu lá, refletiu. Esse aqui foi-se embora, perdeu. Esse aqui que a gente vai olhar agora, que ele refletiu. E aí chegou aqui nessa interface. Aí o que acontece? Ele está passando daqui, do meio ele está passando da parede da bolha para o ar. Se ele está passando daqui para lá, ele está passando do meio de índice de refração maior o menor. Então, vai ficar como se fosse... Mesma fase. Isso, porque aqui é maior aqui, e aqui é menor. Então, ele não vai ter mudança de fase de novo. Então, até agora, ó, entre o R2 e o R1, eu tenho uma diferença de fase de meio lambda, né? Até agora. Aí, eu tenho que olhar, então, a diferença de caminho, né? Entre o R1 e o R2. A diferença de caminho entre R1 e R2 é justamente 2L. Ó. Pensando que isso daqui é muito pequenininho, né? Esse teto é bem pequenininho, então o tanto que ele andou aqui dentro da bolha é basicamente a largura da bolha, né? Vamos pensar assim. Então, o R2, esse cara aqui, ó, ele andou daqui para cá L, daqui para cá mais um L. Então, a diferença de caminho entre o R1 e o R2 é 2L. Porque esse daqui teve que fazer tchan para poder ir para lá. Então, o R2 caminha 2L a mais do que o R1. Então, se esse 2L for igual a um número par, ou melhor, a um número ímpar, né? Um número semi-inteiro de comprimento de onda, ela chega em fase,
né? Sim. Se essa onda for um número semi-inteiro, né, de comprimento de onda, então ela chega fora de fase. Vai ficar trocado porque eu já tinha aqui, ó, meio lambda, né, entre eles. E aí agora eu tenho que ver mais meio lambda para chegar em fase. E mais um lambda para chegar fora de fase. Tudo bem com isso aqui? Tudo bem, professora. Tudo bem. Então, como que vai ficar? A mudança do meio, eu vou olhar o lambda incidente igual a N dividido por NI, o índice de refração do meio incidente. Então, ele vai chegar em fase se eu tenho um número ímpar, né, de meio comprimento de onda. E ele vai chegar fora de fase se eu tenho um número inteiro, né, de comprimento de onda. Ok? Então, vai ser mais ou menos isso. Então, o que acontece lá? Tem aqui, ó. Então, o que acontece lá? Eu vou ter uma interferência construtiva se ela chega em fase, né? Eu tenho uma interferência construtiva. E vou ter uma interferência destrutiva se ela chega fora de fase. Então, nessa parte, por exemplo, aqui que está roxinho, eu tenho uma interferência construtiva para o comprimento de onda da luz roxa. E assim sucessivamente, que o vermelho, amarelo, né? Cada ponto eu vou ter uma interferência construtiva para um determinado comprimento de onda. Isso porque a parede da bolha, ela não é com a mesma espessura, né, em todos os pontos. Tem pontos que são mais largos, tem pontos que são mais estreitos. Então, você tem essa diferença. E os pontos que aparecem pretos, às vezes, não sei se vocês já repararam, bolha de sabão, mas às vezes aparecem umas bolinhas assim pretas, escuras, como se fosse um buraco. Você enxerga como se fosse um buraco na bolha. E a bolha não estoura, quer dizer, não é um buraco de verdade. É porque ali tem interferência totalmente destrutiva, então aparece como umas bolinhas pretas. E aqui, ó, é uma... Oi? Não, não, muito, muito legal. É Bacana. legal, eu também acho legal. E aqui, ó, é uma mancha de óleo. Já viram as manchas de óleo assim, no chão, né? E aí Já, quando já. chove, aí não fica assim cheio de arco-íris. É a É mesma isso? coisa. Interferência? É a mesma coisa que acontece na bolha de sabão. Porque o óleo, ele forma um filme fino em cima da água. E aí vai acontecer a mesma coisa. Né? Dependendo do índice de refração do óleo, da água e do ar, você vai ter as cores sendo selecionadas. Então, Legal, legal. aqui, por exemplo, é azul, né? Que foi selecionado pela largura aqui do filme. Aí se enxerga essas manchas azuis. Então, dependendo da espessura, a refração vai favorecer alguma cor. A interferência, né? Porque É, todas elas vão ser refratadas e vão ser refletidas, todas elas. Mas você só vai enxergar aquelas que tiverem uma interferência construtiva. sim, ok, ok, ok. É porque elas vão, na refração vai separar as cores, mas só as que tiverem. Ok, entendi, Isso. As entendi. que tiverem interferência construtiva, você enxerga. Aquelas que não tiverem interferência construtiva, você não vai enxergar. Aí tem uma. Aqui, ó, os buraquinhos que eu tô falando para vocês. Ó, tá vendo aqui umas bolinhas pretinhas? Sim, Esses pontinhos aqui, ó, são de interferência destrutiva. Às vezes você consegue ver uns bem grandes, assim. Depois vocês brinquem com bolha de sabão aí, para vocês verem. Muito legal. sim. Então, aqui é um probleminha para ver que a bolha, né?
o índice de refração da água com sabão é 1,33. Aí ele quer saber a menor espessura da parede da bolha para que a interferência da luz refletida seja construtiva. E aí ele quer uma onda com esse comprimento de onda aqui, ó, 600 nanômetros. Okay? Então, brincar lá com aquelas equações, e aí vocês acham o D, né, que é a distância. Que horas são? 8h40? 9h10, né? Dá tempo. Tudo bem? Alguma dúvida? Por enquanto, não, professora. Pode seguir. Vamos lá. Então, vamos. O último assunto que tem para vocês sobre interferência é o interferômetro de Michelson. Esse cara aí. O que ele fez? Essa história é muito legal, porque dá tempo de eu contar para vocês. Essa história é muito legal, porque esse cara, ele queria provar a existência do éter. O éter era uma substância que, na época, se acreditava que preenchia o universo, porque as pessoas tinham muita dificuldade de entender o vácuo, né? Elas achavam que tinha que existir alguma substância, algum meio material entre o Sol e os planetas e tudo, onde os planetas se moviam. Era muito difícil conceber a ideia de que não existia nada entre um planeta e outro e o Sol. E esse cara queria muito medir e provar a existência do éter. E aí ele fez um experimento com interferência da luz, que é esse aqui, ó. Ele desenvolveu esse equipamento aqui. Então, o que ele fez? Ele pegou uma fonte de luz coerente. Hoje a gente usa laser, né? Na época não tinha, mas ele usava aqui. Pegava uma fonte de luz que fosse coerente. Aí incidia aqui num espelho semi-transparente. Espelho semi-transparente, ele deixa passar exatamente a metade da intensidade e ele reflete só a outra metade. Então, ele reflete uma metade e a outra metade passa. Essa metade que refletiu ia bater lá num espelho normal, que reflete 100%. E volta aqui nesse espelho semi-transparente, aí vai refletir a metade e vai passar a metade. O feixe que passou aqui pela metade, ele vai lá no espelho 100% aqui, né? Aí ele volta, bate aqui no espelho semi-transparente, que vai acontecer a mesma coisa. Passa a metade, reflete a metade. Aí esses dois feixes aqui, ó, que veio do espelho 1, que veio do espelho 2, eles vão interferir e vão formar aqui no anteparo um padrão de interferência, desse jeito aqui, ó. Aí, se você medir a distância aqui, ó, entre os máximos e os mínimos de interferência, você consegue achar a diferença de caminho entre que esses dois feixes aqui percorreram. Você consegue achar a diferença de caminho entre o feixe, esse aqui e aquele. Ok? E você consegue controlar essa diferença de caminho movendo esse espelho aqui, ó. Você pode chegar mais perto, mais longe, e aí você consegue controlar a diferença de caminho entre eles. E aí, o que o Michelson queria provar com esse experimento? Ele queria provar que se ele colocasse esse espelho aqui na direção do movimento da Terra, ele queria mostrar que essa luz aqui ia interferir, ele estava na direção do movimento da Terra. Então, a velocidade dessa luz aqui ia ter que se somar com a velocidade da Terra, e aí quando ele voltasse, você ia ter esse padrão de interferência aqui, refletindo o movimento dessa luz no éter, porque ele estava na mesma direção do movimento da Terra. Essa era a ideia dele. E aí ele provaria que a luz
sofria um atraso referente ao movimento no No éter. éter. Legal. Só que ele provou que o éter não existe. Ele ficou mega frustrado. Parabéns. Ele ficou muito frustrado porque ele provou exatamente o contrário do que ele queria. Então, como é que funciona lá? Vamos pensar aqui, ó, nessa diferença de caminho aqui, ó. A diferença, o número m é o número que localiza os máximos, né? E o n aqui é o índice de refração, né? Que a gente estava vendo lá no filme fino. O índice de refração. E o m vai ser a localização o número, né? Dos máximos. Então, a gente viu lá 2L igual a ml dividido pelo índice de refração. Aí, o número de comprimento... Ah, tá. Já. Eu botei aqui, ó, um bloquinho semi-transparente. E aí, eu estou contando o número de comprimento de ondas aqui dentro dele, ó. Então, o número de comprimento de onda em 2L, antes do bloco ser introduzido, vai ser esse aqui. Esse índice de refração aqui é do bloco. Né? 2L dividido por lambda. E aí, você tem uma fase adicional por causa do bloco, né? Que vai ser M menos MA. E aí você tem essa diferença de fase adicional por causa do bloco, né? Seria basicamente isso que ele queria fazer, né? Pensar que esse bloco aí era o éter, e aí você tinha que ter essa diferença de fase por causa do éter. Ups. Tudo bem? Tudo bem, professor. E esse experimento também, ele mostra, né, a velocidade da luz constante, né, porque ela vai... Ele não sabia na época. A velocidade da luz era constante, independente do referencial. Bom, então era isso que eu queria falar para vocês a respeito de interferência. Aí aqui tem umas coisinhas legais e um problema, né? Tanto essa borboleta quanto as penas do beija-flor, que são aquelas cores lindas e brilhantes, né? Elas são feitas assim, ó. Ó, a asa dessa borboleta... Vocês já viram essa borboleta? Não sei dizer, professor. Ela é um azul muito brilhante. Ela é muito bonita, é um azul muito brilhante. E tem umas escamas assim, ó, na asa dela. Se você olhar no microscópio, são escamas assim, ó. E aí essas escamas têm essas estruturas aqui, transparentes. Então a luz incide nela e é refletida. E aí você vai enxergar essa aqui, ó, igual no filme fino. Cada coisinha dessa aqui é como se fosse um filme fino. E aí você enxerga isso aqui, ó, né? O que refletiu neles. E aí ela é feita de tal forma que você enxerga esse azul brilhante na superfície dela. Então, só que se ela tiver parada e você mexer a cabeça assim, muda, sabe? Assim, aonde está mais brilhante, aonde está mais escuro. É muito legal. Que nem aqueles quadros, né? E o beija-flor também, né? O beija-flor também assim, que é mais ou menos isso, né? Não é exatamente essa estrutura, mas funciona como se fosse um filme fino também, a pena dele, né? Tem aquelas cores
brilhantes, tem uns que são verdes, né? Muito brilhantes, como Sim. se fosse metálico, assim. Funciona mais ou menos desse jeito também. E a espuma? Se a cerveja é dourada, por que a espuma é branca? Boa pergunta. Diz para mim. Detergente também. Detergente é colorido, né? Normalmente cheio de corante. Por que a espuma é branca? Por que a espuma sempre é branca? Agora. E aí, alguém tem alguma ideia? Não sei, professora. Não tem ideia, nem depois de toda a aula, poxa. Não, é por aí. Deve ser alguma espécie de filme que só deixa passar o branco. Na verdade, não é que deixa só passar o branco. Se você olhar a espuma bem de pertinho, você vai ver o mesmo padrão da bolha de sabão. Ela é um filme fino e você vai ver tipo uns arco-írisinhos nela. Só que quando você olha de longe, essa luz volta a ser branca, porque ela se mistura. Cada bolinha está emitindo um arco-írisinho. E aí, quando você olha de longe, você enxerga a luz composta de novo, com todas as cores. E aí, por isso que a espuma é branca. Tá. Mas depois você olha de pertinho para você ver. Vão achar que eu sou doido, né? Vou lavar a louça com o olho na esponja. Vai ficar olhando a espuma. Olha que legal, é um monte de arco-íris. E aí, de longe, você enxerga todas as cores misturadas de novo, então a luz volta a ser branca. Sim, sim. Inclusive, minha mãe me pegou na cozinha um dia desse com a colher. Eu tava tentando achar a imagem real na colher. É, desse jeito. É assim que a gente aprende física, é olhando para o mundo. Melhor maneira. E aqui, ó, como eu tinha falado para vocês, né? Você tem aqui um filme, né, de sabão. E aí, esse negócio está em peça na vertical. Como ele está na vertical, a água vai ficar, água com sabão, né? Ela vai descer. Então, aqui embaixo eu vou ter uma espessura maior no filme do que em cima. Certo. Então, você tem aqui, ó, as diferentes cores sendo interferindo, né? Sim. E o buraco, aqui, você falou? E o buraco. O buraco é a interferência destrutiva, tá vendo? Então, um monte de furinho aqui, ó. São as interferências destrutivas. E aqui tem uma parte branca, ó, que seria uma parte em que a luz está passando toda, né? Todas as cores estão interferindo construtivamente, ó. E Sim. aqui amarelo, aqui roxo, azul e assim sucessivamente. Então você vai pensar como se fosse mais ou menos uma coisa assim, ó. A luz está incidindo e aí eu tenho aqui, ó, vários comprimentos, várias larguras, né? Vamos dizer assim, nesse filme. Então você pode pensar como se fossem camadas, né? Aí tem vai aumentando a largura, né, de cima para baixo. Aqui é o mais fino e até embaixo é o mais grosso, né? Porque a água vai ter a tendência de acumular mais embaixo, né, por causa da gravidade. E aí sobre isso tem esse problema aqui, ó. Eu tenho aqui essa estrutura aqui. Aqui do lado de cá eu tenho uma largura LD e aqui uma largura LE. A luz incide aqui. E aí atravessa e tem o padrão aqui embaixo. Aí ele quer saber qual que é a variação de espessura, né? LD menos quanto que esse cara aqui é maior do que aquele. Então, Nossa. o feixe de luz parece complicado, mas Não, mas é legal, mas não é tão complicado assim. É só ler com calma, interpretar direitinho, ele te dá o comprimento de onda da luz.
Aí ele fala que é o número de franjas, enfim, para vocês se divertirem aí. Aí, Uhul! dúvida. Se tiver dúvidas, depois a gente pode discutir. Tá bom, professor. Bom, então é isso. De interferência, é isso. A gente pode discutir na próxima aula. E semana que vem a gente vê difração. Tá ótimo, então, professora. Tudo bem? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida, alguma coisa? Por enquanto não, professora. A gente vai ver com calma agora, tudinho, revisar. Isso. E aí, quarta a gente conversa. Tá bom. Combinado. Isso. Professora, bom dia. Bom dia. Obrigado, tá? Nada. Bom dia.